Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística, trabalho com biomagnetismo, sou taróloga, sou oraculista e mestre reikiana. Bom, o fundamento dos vídeos que eu estou fazendo é para ajudar a mim e a outros, né? Porque tudo começa por nós. E o título hoje é Decisão. Esse mês de janeiro foi muito impactante na minha vida em questão de decisões, de atitudes e às vezes no calor, né? Da emoção que você está sentindo em determinado momento, você toma algumas decisões que às vezes são boas e outras não tanto. E eu tinha resolvido uma coisa que seria muito importante, mas que no momento de outros acontecimentos que estavam havendo na minha vida naquela exata semana, eu juntei tudo, fiz como diz no Nordeste, né? Eu fiz um balaio, né? Eu juntei tudo dentro de uma caixa só e enviei. E quando a gente faz uma caixa só, você coloca coisas que é para ir naquela caixa e coisas que não são para ir. Né? No calor da emoção, dos sentimentos, que geralmente não são positivos, porque você está na turbulência, né? Está acontecendo várias coisas dentro da sua vida, muitas vezes que você não entende na hora. E eu tomei uma decisão e ontem eu fui fazer um atendimento que ele impactou muito no meu ser. E aí eu entendi que a atitude que eu tive foi impensada, foi no calor da emoção. Muitas vezes é um momento que você se sente abandonada, carente, perdida, né? A dor do ego, né? De ser a coitadinha, o coitadinho, né? Por que isso aconteceu? Eu não merecia, e aí a gente entra no merecimento. E tantas outras emoções, né? Parece que há um gatilho em determinada situação que a gente vive que você não está esperando, né? E geralmente as coisas negativas você nunca está pronto, né? Ela vem dar um reboliço na sua vida, te tira do eixo. E aí eu fiz uma escolha que hoje eu vejo que não foi assertiva, mas eu acho que quando você entende o recado, né? Eu fiz uma pergunta se realmente o que eu tinha feito estava coerente, era certo. E através desse atendimento ontem, eu entendi que não. Né? Eu tive uma clareza da importância do que aconteceu e a gente tem que voltar atrás, né? Às vezes é melhor você dar um passo atrás e rever, né? E refazer aquele seu pensamento e aquela ação, mesmo que isso atinja outras pessoas ou envolva outras pessoas, ter a clareza e humildade mesmo, em alguns casos, de se abrir e falar para a pessoa ou para a situação que foi no calor da emoção e que algo mudou. Então, às vezes, a gente está nos conectando com decisões muito importantes
E precisamos parar um pouco para pensar, né? Mas só que muitas vezes isso não acontece. Você vem no movimento, você já vem insatisfeito com outras coisas já estão agregando à sua vida que não é como você gostaria, e aí simplesmente dá um boom, né? Uma explosão interna. Geralmente é uma explosão que ela te desalinha ainda mais, porque você está na chama, né? Você está na chama, você está naquele calor, e onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E foi interessante quando eu fui solicitada por um cliente na realidade, que era para uma outra pessoa, e a pessoa conversou comigo, eu fiz o atendimento, e daquele atendimento eu entendi a importância de como a gente trabalha com o outro, como é importante o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente não dá valor, às vezes a gente fica valorizando o dinheiro, né? O pagamento, né? Se é justo, não é justo, se está correspondendo o que você quer, mas a gente não valoriza nosso ser, né? O que tudo isso está trazendo de evolução. E aí a gente vai falar um pouquinho de espiritual, porque a gente está aqui para evoluir espiritualmente, não só na matéria, né? Porque a matéria ela é um aprendizado. Tudo que adquirimos, compramos, fazemos aqui, questão de matéria, fica, né? A gente não carrega nada, mas o nosso sentimento, a nossa emoção, nossos pensamentos, nossas ações, ela perdura dentro da gente. Pelo menos é o que eu acredito. E eu acho que é muito mais importante. Então eu tive uma decisão de voltar atrás, né, do que eu tinha, vamos dizer, causado. E eu não causei a ninguém, causei a mim mesmo, porque quando a gente está inflamada, né, de tantos pensamentos e desejos, né, e conceitos, né, e a gente traz um pouco daquela dorzinha que às vezes está dentro da gente e que a gente não percebe e às vezes a gente simplesmente ignora. Por isso é importante a gente manifestar, né, o que a gente está sentindo no choro, né, muitas vezes, ou escrever no papel, para que a gente coloque para fora a emoção. Mas quando você vai tomar essa decisão, que é uma decisão, e muitas vezes ela vai agregar no seu conhecimento, no seu trabalho, no seu financeiro, no seu relacionamento com o outro, seja pessoal, ou amoroso, ou profissional, e a gente tem que tomar cuidado, né? E quando a gente não ouve, aí a gente vai para a intuição, né? A gente não ouve as informações que chegam, né? A gente acaba causando situações que são situações bem difíceis às vezes de você voltar atrás, ou se for com um relacionamento, uma relação muito pessoal, o outro voltar atrás, o outro aceitar que você errou, que você, no momento da impulsão, falou coisas que não era para falar ou fez coisas que não era para fazer. Sempre é uma decisão, né? Sempre a gente está decidindo alguma coisa em relação à nossa vida, quando tem outras pessoas que são dependentes ou estão envolvidas dentro do nosso contexto. Vai impactar também nessa relação com o outro, e é difícil às vezes.
Mas aí eu entendi que realmente a gente tem que pedir ajuda, né? Se você acredita na espiritualidade, né? Você tem alguma coisa que você diga que assim, isso aqui me protege, isso aqui tá comigo, né? Isso aqui eu acredito. Essa força, ela sempre vai arrumar um jeito de te dar a resposta. E eu tava firme, achando que a minha decisão estava certa, que era aquilo que eu tinha que fazer e pronto. E fui lá e fiz. Ainda bem que eu fiz de maneira suave, né? E não me deixando mal com ninguém, eu simplesmente expus a minha decisão e agradeci ainda, né, as pessoas que estavam envolvidas. Mas domingo eu tive uma bela surpresa, digo assim, foi uma benção de ser solicitada, né, no domingo para um atendimento que seria na segunda-feira. E esse atendimento mudou todo o meu conceito, todo o meu pensamento e até minha emoção. Estava assim bem cheia de conflitos. E quando você está na dor, você está se sentindo muitas vezes perdida, indefesa. E você se sente abandonada, né? Todos nós temos aquele momento de carência, né? De algum momento da vida você está num processo que às vezes, acho que na maioria das vezes, quando isso acontece, é um processo que não está caminhando do jeito que você quer, do jeito que você gostaria, que você acha que seria bom para você. Você, do nada, assim, que não é nada, né? Do nada não existe. Ele vem naquele processo já dentro de você, na realidade, né? Ele vem ali juntando, como se fosse uma massa, né? Quando a gente vai fazer uma massa de pão, uma massa de bolo, né? Para quem cozinha ou para quem entende um pouco, né? Já viu a mãe ou alguém fazer. Você vai botando os ingredientes. E assim, eu vou beber um pouquinho d'água sempre que eu vou gravar. Minha voz quer sumir. Então eu não costumo editar. Eu acho que a essência do vídeo é ser mais natural possível. Então a gente vai juntando, né? Vai juntando, vai juntando, vai juntando. E depois tem que botar no forno, né? Pra assar. E se você não botou os ingredientes na medida certa, alguma coisa pode acontecer. Ou ele sobe demais, derrama e suja o forno todo, ou ele simplesmente afunda o meio da massa e assa toda a volta e ali no meio fica cru. Ou ele sola, que a gente fala, porque ele fica uma massa como se ela fosse uma massa cozida e não assada. Ou você dá uma sorte divina, e aí eu ponho o divino dentro disso, né? Essa energia, né? Que eu acredito, que ele fala assim, não, vamos dar uma chance para que esse bolo saia um bolo que seja um bolo gostoso, que as pessoas possam comer depois. Então eu estou nesse processo. Eu tinha tomado uma decisão que eu voltei atrás hoje de manhã, né? Eu acordei com essa clareza e percebi que a minha decisão é muito pequena, né?
o meu conceito e as coisas que eu estava passando, estou passando, e todo aquele sentimento que eu estava quando eu fiz a decisão, é muito pequeno comparado à grandeza do que tem que se realizar. Então, às vezes a gente precisa parar, olhar para trás e ver como eu posso pegar todo esse entendimento, né, esse conhecimento, essa forma de ver, né, e o que eu escrevi, o que eu falei, o que eu fiz, o tipo de ação que eu promovi, e simplesmente voltar atrás e tentar reparar, né? Se caso der para reparar, melhor ainda, né? Você fica bem com você fica bem com a situação, seja com pessoas ou trabalho. E caso não seja a hora, né? Que também tem essa coisa do tempo, né? Você tem que ter a sua consciência limpa que você fez a sua parte, que você falou com as pessoas. Se você tem que pedir desculpa, você pede desculpa. Se você tem que agradecer, você agradece, né? Mas principalmente ficar bem com você mesmo, né? E não ficar depois de anos e falar, poxa, bem que eu podia ter voltado atrás, bem que eu poderia não ter decidido daquele jeito, bem que eu poderia ter resolvido aquela minha decisão que muitas vezes foi imatura e foi no calor da emoção. Então a gente aprende, né? Aqui é um aprendizado. Aqui na Terra é um aprendizado. A gente quando vem viver, morar, fazer moradia na Terra é por algo muito maior do que a gente, só que a gente às vezes não entende. A gente vai levando a vida como só existisse esse momento, né? Mas toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito, é uma das leis. Algumas leis do universo estão aí, elas são para ser feitas, né? Elas são executadas, a gente querendo ou não. Então, se você tem uma ação, vai ter uma reação logo em seguida. E se tem a causa, vai ter um efeito. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Quando acontece com a gente, fica muito mais forte, muito mais claro e muito mais decisivo na nossa vida, né? Porque quando é com outro, você dá conselho. Se fosse eu acho, né? O achismo que a gente tem muitas vezes. Porque não é o nosso sentimento. Não é o que a gente está sentindo. A gente não sabe o que o outro está passando, né, interiormente, para que ele tenha tido aquela decisão sendo certa ou não, né? Muitas vezes não existe certo e errado. A gente faz num momento de emoção, de profunda tristeza ou de raiva, né? Porque nós estamos aborrecidos com algo ou com alguma coisa, com alguém, e a gente acaba decidindo de forma que não é positiva. Então eu acordei com esse sentimento e resolvi gravar o vídeo hoje sobre esse título, a decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar, que você tem que ter cautela para que não dê errado ou que seja de uma forma bem suave? Porque depois que está exposto, né, depois que você fez a ação, e aí você tem que esperar para ver qual vai ser as consequências, né? E se for uma decisão positiva, eu decidi que esse ano 2026 eu vou mudar meu jeito de ser, eu quero ser mais leve, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, mais focada em mim, mas com mais tranquilidade, fazer um trabalho com menos correria, né? Às vezes a gente
corre tanto, né? E às vezes não é bom. Né? A gente decidir melhorar com o outro, melhorar as relações, decidir que você quer reformar sua casa, ou você quer comprar uma casa ou algo que te traga alegria. E decidir com clareza, né? Às vezes a gente é impulsionada, né? As coisas vão acontecendo como se fosse um trator lhe empurrando. Vai te empurrando, empurrando. E de repente você faz alguma coisa. E depois tem que receber, né? Ação e reação. Vamos receber o que vem depois disso aí. Depois da nossa decisão, depois do que a gente realmente colocou pro universo, né? E eu dei a sorte não, eu recebi uma bênção desse atendimento e eu compreendi a importância do meu trabalho, né, e o que ele causa na vida das outras pessoas. E me deu uma força, sabe? Às vezes Deus, às vezes não, Deus sempre, Deus, né, o Criador, Jeová, não importa o nome que a gente coloque, né, essa força que emana, né, sobre o universo e que ele está sempre presente dentro da gente, sempre participando, né, das nossas histórias, ele coloca uma situação e te dá uma clareza, eu falo que é um boom, né, dá um estalo. E às vezes é uma informação dentro do seu trabalho, às vezes é alguém que está conversando na rua e você ali está parado, está escutando, né? Às vezes uma informação que chega pelo YouTube, uma mensagem, né, com um vídeo de uma outra pessoa, né, uma propaganda, não importa. Ele vai sempre arrumar um jeito de dizer, ei, acorda para sua vida, né? O que você está fazendo com ela? E essa decisão não é coerente no momento, e o que você vai fazer agora? E aí você tem que repensar, se reescrever, muitas vezes, e tomar uma nova decisão, uma nova ação, para que aquilo ali se resolva, né? Vai ter que ser resolvido. E não é fácil, muitas vezes. Mas quando é decisão boa, né? Que a gente quer mudar, quer melhorar, quer buscar um melhor trabalho pra gente, onde que dá mais tempo pra gente, pra família, né? Ou uma viagem, ou mesmo o cotidiano da gente, a gente quer sair daquela rotina, né? Agora eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou fazer exercício, né? Vou comer menos, vou fazer uma dieta, né? Tantas decisões que a gente precisa tomar, né? Às vezes referente a gente, e quando a gente é responsável por alguém ou por algum setor, aí você abrange mais pessoas e aí a responsabilidade é muito maior. Então é isso, hoje o vídeo não vai ficar muito longo, para ajudar alguém que tem aí uma decisão a fazer, né? Muitas vezes fica perdido, ou já tomou, e muitas vezes a gente, por orgulho, a gente acaba dizendo, não, e tá feito e pronto, não é assim, né? Se abriu a oportunidade, se veio uma clareza pra gente de mudar essa situação, seja ela qual for, mesmo que o final não seja como a gente queira, a gente tem que fazer. A gente tem que chegar lá e dizer, poxa, fulano, eu vim te pedir desculpa sobre isso. Ou seja, em relação a algum processo, um trabalho, né, ou com a equipe, né? A gente diz, olha, eu errei no meu pensamento e pensei melhor. Vamos sentar, vamos conversar e vamos ver como a gente pode resolver isso.
né? Pode ser que o outro queira, pode ser que o outro não queira, mas também é um direito dele, né? E a gente segue adiante. Mas pelo menos está a nossa consciência limpa, tranquila, fizemos a nossa parte, né? E aí a gente segue o nosso processo, a situação vai seguir o processo que tem que seguir e tá tudo bem, ninguém fica com peso na consciência, né? E depois se lamentando, que eu acho que a pior decisão é a gente decidir e não fazer, né? E não reparar, e não dizer, e não falar, e não provocar a ação que precisa para que seja resolvido. Eu sou da pessoa que eu quero resolver. Se aquilo vai ser favorável ou não, aí a gente vai ver no percurso que da situação. Mas tem que ser resolvido, deixar as coisas né, voando como uma pena, né? Sem saber para onde vai, não é bom. Depois a gente fica lá, depois de um tempo, poxa, se eu tivesse voltado atrás, ou se eu tivesse decidido de outra forma, ou tivesse tido uma nova decisão, tudo hoje teria sido muito diferente na minha vida. E aí a gente não pode voltar mais atrás, porque se passou muito tempo. Então, assim, é dar um passo para frente. Se aquilo não fez bem, não correspondeu, e você se conscientizou, né, que foi o caso, eu me conscientizei, e vi a importância do que isso faz na minha vida e irá fazer, né, daqui em diante, ainda mais porque agora eu tenho um outro tipo de consciência. É importante promover a ação. Então, eu me despeço aqui, eu agradeço, né, ao Divino Criador, essa energia linda que me dá muitas vezes tanta clareza, e eu sei que tem algo maior do que eu, que cuida de mim, cuida das minhas ações muitas vezes, deixa eu quebrar a cara, para eu ter o aprendizado, né, para eu ter a experiência, para eu ter a vivência e me ensinar, né, a gente aqui está aprendendo o tempo todo. Então eu agradeço a todos que estão vendo, espero ter ajudado. Se vocês decidirem dar o like, agora tem rap, para ajudar que essa mensagem, essa informação chegue a outras pessoas, eu agradeço muito mesmo. Muita gratidão por estar aqui gravando e ter um pouco mais de consciência e responsabilidade com as minhas decisões. Foi muito importante. Obrigado e até a próxima. Gratidão, gratidão.